dia, tudo bem com vocês? Hoje já acordei cedinho, vim para uma reunião no trabalho, tô saindo agora dessa reunião e resolvi levar vocês aqui comigo, né? Tô voltando para casa e hoje eu queria abordar um tema legal. Como nós conseguimos vencer os nossos medos, né? Eu contei pra vocês sobre o meu acidente, né? E eu queria falar um pouquinho sobre o medo de dirigir, né? Eu guiava moto quando eu sofri o acidente, né? Então, depois que eu me recuperei, eu perdi a minha carteira de moto, né? E virei PCD. E daí começou um novo problema na minha vida. Por quê? Porque eu precisava fazer as minhas coisas, voltar a trabalhar, ir na cidade. E tudo isso eu fazia de moto, gente. E daí eu fiquei a pé. Porque a gente foi fazer o processo, né, pra comprar um carro PCD pra mim. Mas no começo do processo eu fui fazer um teste com o carro, voltei pra casa chorando, falei pro meu marido, não vou conseguir, meu amor. Não vou. Entrei no carro e comecei a chorar. Simplesmente comecei a chorar porque eu tinha pavor de dirigir. Mas chegou ao longo assim do caminho que eu descobri que não ia ter jeito, que ia ter que ir com medo mesmo. Porque uma cidade grande, você ficar a pé, é muito difícil, é muito complicado. Então, eu comecei a trabalhar na minha cabeça que eu ia precisar dirigir sim. Foi quando eu comecei a fazer o processo para comprar o carro PCD. Quem me conhece sabe que eu trabalhei durante um ano em 2 serviços para juntar dinheiro para comprar esse carro. Mesmo sem saber se um dia eu ia conseguir dirigir esse carro aqui. E quando eu fiz a escolha do carro, eu escolhi assim, um carro grande. Porque o valor para PCD é muito diferente, é mais em conta, é mais viável. Então, nós chegamos à conclusão que a gente ia conseguir comprar esse carro aqui. Mas e como que eu ia dirigir esse carro, gente? Se eu tinha pavor de dirigir? Se eu morria de medo? E durante esse ano inteiro, juntando esse dinheiro, eu fui trabalhando a minha mente. Que eu era capaz, que eu conseguiria. E que se eu queria muito mesmo, e eu precisava muito mesmo de um carro, eu ia ter que dar conta. E assim foi. Eu trabalhei todos os dias da minha vida para o dia que o carro saísse, né? Eu ter a minha mente focada nisso aí, né? Que eu ia dirigir um carro. E sabe qual que era o meu maior medo? Era a noção de espaço. Porque motoqueiro passa em qualquer lugar, né? Qualquer brechinha a gente tá passando de moto, mas o carro não. E aqui em Sorocaba a gente usa muito as marginais. E na minha cabeça não cabia 2 carros na marginal. Sendo que a marginal, ela tem 2 faixas. Então se tem 2 faixas, porque cabe 2 carros. Mas e quando é 2 ônibus? E quando são 2 caminhões? Aquilo na minha cabeça não entrava, gente. Não entrava. E aí eu fui amadurecer nessa ideia, sabe? De que passava assim. Ó, a carretona que tá passando do meu lado. Antes eu tinha pavor. Isso pra mim, sabe? Isso pra mim era terrível. E daí eu fui amadurecendo. E ao longo de um ano, praticamente fui pegar o carro, né? E no dia que eu fui pegar meu carro, eu
falei pro meu esposo assim, olha, hoje é o dia de buscar o carro. Ele falou, você quer que eu vá dirigindo pra você? Eu falei assim, não, meu amor, eu quero eu pegar o carro. Eu gostaria muito de eu vir dirigindo com o meu carro. Ele falou, tá bom, mas se você dá conta. Cheguei na concessionária, o carro tava lá no cantinho assim, e pra sair de lá, tinha um monte de carro estacionado, sabe? E eu fui orando, gente, falei, meu Deus, como que eu vou conseguir? Como que eu vou conseguir tirar esse carro daí já, né? E ao longo desse ano, eu tive que tirar uma carteira de habilitação novamente, porque o carro era adaptado para PCD, era um carro automático e a minha outra carteira de habilitação era normal, era uma carteira para carro manual, né? Então eu fiz todo o processo novamente, eu tirei carta, eu não repeti, né? Não reprovei no percurso, passei direitinho, mas aquilo me dava uma ansiedade tão grande, eu sou muito ansiosa, sabe? Tudo é muito sofrido para uma pessoa ansiosa, né? Então assim, durante esse ano eu trabalhei isso, eu esperei muito por esse momento e o grande dia chegou e retomando, né? O carro tava assim na garagem e aqui ficava um estacionamento na Chevrolet, fica uns estacionamentos assim, tipo 360 graus. E eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir virar esse carro aqui? E enfim, saí de lá dirigindo meu carro, com meu marido do lado. Confesso que andando 40 por hora. Fiquei na mão do lado direito, né, na marginal, andando 40 por hora. Meu marido do lado só olhando aquilo, falando, meu Deus. E quando eu avistava um carro lá na minha frente, eu falava, meu Deus, sai da minha frente, porque eu não quero passar você, entendeu? Ou então anda mais rápido. Mas eu tava andando tipo 40, 50 por hora, gente. Foi assim, o percurso mais longo da minha vida. Pense nesse percurso. Você andando 40 por hora, eu apertava assim esse volante e falava, Deus, eu não tô acreditando nisso. Eu tô aqui dirigindo um carro meu. Meu não, né? Porque não tava pago, né? Agora tá pago, viu? E assim foi a minha trajetória e a minha transição de moto para carro, na força do desespero. Mas qual é a moral da história? Você consegue. Se você quiser, se você se esforçar, se for o teu foco, você vai conseguir. Você precisa conseguir, porque você precisa trabalhar, você vai pra cidade, você, né? Então, quando não tem outra saída, gente, a saída é dar certo. E se você quiser, e se você trabalhar a sua mente, você com certeza vai fazer dar certo. Porque se deu certo comigo, também vai dar certo com você. Então, amigas e amigos, se você tem um carro na garagem, que é o mais difícil, né? Ter um carro na garagem, e você tem medo, você tá andando de ônibus ou você tá andando de Uber, não faz mais isso não. Monta dentro do seu carro e fala, eu vou com medo mesmo. E vá, porque vai dar certo. Ó, eu tô falando com vocês desde o início desse vídeo. Eu tô indo pra casa, eu pego a Raposo pra ir trabalhar. Vou e volto todos os dias pela Raposo. Eu faço, acho que são 25 quilômetros até o meu trabalho. Então eu sou obrigada a fazer esse percurso todos os dias. E o que acontece? Quando eu peguei o carro, eu vinha trabalhar. Sabe o que acontece? Eu entro às 7 horas no trabalho. Eu saía de casa tipo 5 horas da manhã. Eu vinha muito devagar, muito devagarinho, segurando assim nesse volante, que eu chegava com a mão doendo até. Os primeiros dias foram uma tortura pra mim, sabe? Porque eu tinha muito medo. Mas depois foi passando, foi ficando tudo normal. E hoje, graças a Deus, eu vou com meu carrinho pra todo lado.
E o medo se transformou, né, em liberdade. Porque quando a gente tem um carro e a gente não precisa de estar incomodando ninguém e nem estar pedindo Uber para fazer as nossas coisas, para ir onde a gente precisa ir, isso é libertador. Minha amiga Liliane também tinha muito medo de dirigir. E hoje ela também tem um carro igual esse meu. E ela também anda com o carro dela por todo lado. E ela também foi com medo mesmo. Então é sobre isso. Se você tem medo, não deixa esse medo dominar a sua vida. Vai com medo mesmo, que vai dar certo. Tá bom? E esse foi o nosso recadinho de hoje, nesse videozinho curto. Porém, eu acho que é muito importante, né? É muito importante. Talvez nesse exato momento que você abrir esse vídeo, você vai se identificar com esse tema. E talvez as minhas palavras, que elas te deem força, né? Para você enfrentar esse medo e escrever uma história diferente na sua vida a respeito de você ter o medo de dirigir, tá bom? Não se esqueça, todo mundo é capaz, todo mundo consegue. Se você quiser, você vai conseguir. Parei, né, pra ajeitar tudo. E eu vou levar vocês um pouquinho comigo até em casa, pra vocês verem o percurso que eu faço pra estar indo trabalhar e pra voltar. Que no caso agora eu tô na metade do caminho voltando pra casa. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do caminho do meu trabalho. Tá bom? Então, bora lá comigo. Já tá um dia tão lindo. Saiu o sol e tava muito frio. Muito frio mesmo. Mas agora já esquentou. Olha que lindo que tá aquele ipê ali, gente. Vou andando e olhando pelo caminho. As flores estão lindas, né? E o inverno ele deixa o céu tão azulzinho. E é isso, sabe, gente? Esse é o assunto, assim. Eu acho que é uma das maiores alegrias da minha vida hoje é me ver dirigindo esse carro. A minha família mora longe e eu já fui 2 vezes pra lá dirigindo, mas algumas partes do caminho, né? Mas eu estava com meu esposo e ele estava do meu lado, né? Mas eu dirigi já uma parte do caminho e foi muito bom. E isso é realmente muito libertador. Dirigir é libertador. Gosto muito, muito de colocar o meu sonzinho aqui pra tocar, minhas músicas prediletas. Boto uma musiquinha e vou que vou. E Deus ainda me deu o privilégio de possuir um bom carro, graças a Deus, né? Trabalhei, paguei esse carro com muito sacrifício, mas venci. É meu, tá pago. Graças a Deus. Por isso que eu não tenho preguiça de nada. Eu não tenho preguiça de nada, porque eu faço minha parte e Deus faz a dele. E eu sempre sou grata, né? Como é bom a gente conquistar as coisas que a gente deseja. Como é bom você sonhar e realizar. Mas não vem nada de graça, né? Que é como eu disse. Hoje eu já acordei cedo, fui numa reunião do trabalho. Fui atrás da tal da minha sorte, né? Como dizem, a gente que não acorde cedo, não. A gente que não lute, não. Pra ver. A sorte, o nome da sorte é a nossa força de vontade, né? Isso sim é sorte. É você fazer acontecer as coisas que você deseja. Olha, viram? Passamos do lado de uma carretona e eu nem me arrepiei. Antigamente, Jesus amado, eu tinha pavor. Eu tinha pavor. Tinha pavor disso mesmo. Se tivesse um carro do lado, eu já diminuía
a velocidade, esperava o carro andar ou diminuir para eu poder passar, entendeu? Para não ficar um do lado do outro, porque eu tinha medo, falava, não vai caber. Mas cabe, gente, mas cabe, dá certo, sempre dá certo. E ó, nunca bati meu carro, nunca sofri nenhum acidentinho, nem acidentão, nunca machuquei ninguém, nunca bati em ninguém, graças a Deus, né? Então, tô no lucro, né? Acho que tá dando certo. Então, menina, acorda, tira esse carro da garagem devagarinho pra não bater na garagem aí já, tá bom? Tira esse carro da garagem, tira esse medo do bolso, joga ele fora e vai-se embora, porque você realmente é capaz, tá bom? E aí, tô chegando no bairro e vou me despedindo aqui de vocês, deixando o meu muito obrigada pelos 1000 inscritos de hoje, né? Batemos a nossa meta de 1000 inscritos. Tô muito feliz. E isso só foi possível acontecer porque também tem vocês, né? Se não fosse por vocês, nunca iria acontecer. Para muitos youtubers grandes aí, 1000 não é nada, mas para mim que tô começando, 1000 é muito. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada por ficarem até o final desse vídeo. Exerçam de verdade o que eu passei aqui, se você conseguir. Se tocar seu coração, se você conseguir dirigir seu carro, você deixa aqui no comentário pra mim: Adriana, eu assisti o seu vídeo e dirigi o meu carro pela primeira vez e eu consegui, tá bom? E é isso, gente. Esse foi o videozinho de hoje. Eu deixo aqui o meu beijão. Tenham todos um ótimo dia e até um próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.